Bom dia, sou o pastor Cristiano, estamos aqui na IPR da Vila Xavier, sob a liderança da evangelista Lisa. Vamos falar um pouco sobre o casamento. De que o casamento? O casamento é uma constituição feita por Deus, abençoada pelo Senhor. O Senhor constituiu o casamento na família, para que nós possamos ter uma família, que essa família seja abençoada por Ele. Mas quando o casamento não está mediante a presença do Senhor, a família, o casal está presente do Senhor, existem certas consequências que atrapalham o casamento. E nós vamos ver umas consequências desse resultado de não estarmos juntos na presença do Senhor. Lá em Mateus 19, 3 ao 9, diz assim: alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, e perguntando-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se lhe tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram então eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da natureza e do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Nós somos criados, Deus criou o homem e a mulher para viverem unidos, em comunhão com Ele. Mas nos dias de hoje, com a facilidade das coisas de hoje, muitas coisas têm sido distorcidas referente ao que é um casamento santo perante o Senhor. Nós sabemos que, segundo o IBGE hoje, o casamento está sendo destruído por tudo, pelo divórcio, por causa de razões, assim, muitas vezes irrelevantes. Muitas coisinhas pequenas, muitas coisas que atrapalham o casamento. E o divórcio de uma pessoa não se começa a partir do momento de uma assinatura de um papel. O casamento muitas vezes acaba com a comunhão entre casais, nos seus próprios lares. Então nós vamos ver algumas coisas aqui que dá para mudar, se você quer ter um casamento abençoado pelo Senhor. E uma das coisas que atrapalha o casamento é o adultério. Adultério é o que atrapalha o casamento hoje por causa de compatibilidade das pessoas. Muitas pessoas hoje, 60% dos homens já traíram suas mulheres, 47% das mulheres já traíram seus homens por causa do quê? Porque não se satisfaz mais com o seu cônjuge. Acha que seu casamento cai na monotonia, acha que o seu casamento já não é o mesmo, ou porque se sentiu atraída por outro, porque está faltando alguma coisa em casa. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor fala que quando um homem e uma mulher vivem em união, vivem em santidade, nada pode atrapalhar o casamento, principalmente o adultério. Por isso que eles estavam perguntando para Jesus: Jesus, mas eu posso divorciar da minha mulher? Jesus falou: não, pode divorciar em caso de adultério. Tirando isso, nós não podemos casar. Então as pessoas hoje acham que para divorciar comete adultérios. Se adultera porque é melhor, porque meu marido não faz o que o outro faz. Eu estou querendo experimentar algo melhor no meu casamento, por causa de casais que se restringem a sempre a mesma coisa na área sexual de um casamento. Acham que o passo do vizinho é melhor que tem em casa. E a segunda coisa que muitas vezes atrapalha o casamento é o dinheiro. Bendito dinheiro. E o dinheiro não traz felicidade que muitas pessoas fazem. O dinheiro ajuda muitas vezes nós sermos felizes. Mas muitas pessoas, por causa de dinheiro, porque o marido não pode comprar isso, porque o marido não pode dar aquilo, ou a esposa acha, porque ela está trabalhando mais, ela tem mais dinheiro, ela pode fazer o que quiser. O dinheiro, ele abençoa a vida de um casal juntos. Quando o divórcio entra no meio por causa de dinheiro, esse dinheiro acaba se tornando uma maldição. E Jesus fala em Lucas 12, 15, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Entre dinheiro e felicidade no casamento, o que vale é a felicidade no casamento. O dinheiro é consequência da união de um casal. E todos, quando trabalham juntos, crescem juntos com Deus, o dinheiro traz alegria. Mas quando os dois
tendem a pensar que o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, vão fazer isso, e não unem as suas vidas, o dinheiro acaba trazendo a desgraça para um casamento. E Jesus disse isso porque o coração do homem é duro, o coração do homem é ruim quando se trata de finanças. Tem pessoas aí que que dividem dinheiro, tem pessoas que não dividem dinheiro. Eu, no meu caso, eu e minha esposa não temos o meu salário, o salário dela, o salário é nosso. As nossas dívidas são nossas, porque nós colocamos assim como casal. E um casal não é dele e dela, é nosso. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor abençoa muito mais do que quando é só meu. E a terceira coisa que mais atrapalha um casamento é a falta de confidencialidade. Quando o casal deixa de conversar, se confidencializar algo com o outro. O casal chega, muitas vezes o marido chega em casa, nervoso, preocupado, não fala para sua esposa o que está acontecendo, por quê? Porque acha que a sua esposa vai julgá-lo. E a mesma coisa a esposa muitas vezes deixa de confidencializar algo para o seu marido, achando que, como o próprio marido muitas vezes isso não me interessa. Sendo que muitas vezes o casal tem que ser um confidente com o outro. Isso chama-se parceria no casamento, ser fiéis um com o outro. Você tem que conversar com ela, você tem que perguntar para ela, principalmente os homens são muito duros nisso. Muitas vezes chega em casa cansado, atarefado por causa do dia a dia, não pergunta para a tua esposa: e daí, meu amor, como foi o seu dia? Conta para mim, fala para mim os teus problemas, conta para mim. Não, a mulher prefere contar para as pessoas o que está acontecendo, porque o marido muitas vezes não entende, ou muitas vezes é o contrário, o marido não conversa com a mulher, porque a mulher pode não ouvir, ou pode falar, como eu já vi em muitos casos, meu marido é frouxo, e isso atrapalha um casamento. O casamento hoje, o que nós podemos fazer para evitar esse problema? Conversar um com o outro. Se você tem esse problema no casamento de falta de convivência, comunhão, converse com sua esposa, sente para ela: meu amor, o que você está passando? Mulher, chega para o seu marido: meu amor, o que você está passando? Conversem um com o outro, dialoguem com o outro, para que não haja problema, nenhuma desunião nesse tipo de coisa. Porque o casamento, como eu disse no começo, é algo sagrado, algo constituído por Deus para que você possa viver juntos, até que a morte os separe. A quarta coisa que atrapalha o casamento é os conflitos externos. Muitas vezes, externos por causa de serviço, externos por causa de famílias, externos por causa da compatibilidade das pessoas. Nós temos que deixar esses conflitos que muitas vezes atrapalham as pessoas, porque falam assim: eu vim de um lar assim, eu tenho que ser assim. Eu conheci um casal que o marido sentava em casa, a mulher tinha que se ajoelhar e arrancar o sapato dele, porque ele foi criado assim. E isso está errado. O casamento é algo justo, o casamento é algo unido, nada externo pode atrapalhar um casamento. Externo, os problemas financeiros, externo, os problemas familiares, externo, os problemas de serviço, externo, palavras de amigos. Você tem que resolver com o seu casal, você tem que resolver entre vocês. Vocês têm que ser pessoas que estão dispostas a mudar ao mesmo tempo. E o que pode mudar no casamento, restaurar um casamento? Colocando Cristo no casamento, colocando Jesus no casamento. E falar sobre isso, um casal falar sobre isso, muitas vezes assusta. Muitas vezes eles procuram pessoas para ajudar. Muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer. Muitas vezes as pessoas falam, o marido fala para a mulher algo que magoa. E muitas vezes a mulher fala algo para o marido que magoa. Mas por quê? Porque ouvem conselhos externos, ao invés de se acertarem e viverem juntos. E se o problema já está de longe assim, e você não consegue se acertar, primeiro se busca Deus. Que Deus vai abençoar o seu casamento maravilhosamente, Ele vai te ensinar maravilhosamente, Deus vai te aconselhar grandemente e você vai ver mudanças no seu casamento. E a quinta coisa, que é o principal, que eu já tratei com casais sobre isso, sobre intromissões de pais. Quando o casal casa, mas sempre tem o pai da noiva ou o pai do noivo que atrapalha o casamento. O marido, tudo que o marido vai fazer, primeiro ele tem que consultar, ele não consulta a sua esposa, ele consulta os seus pais. O pai, eu preciso fazer tal isso, mas tu diz, minha esposa, o que o senhor falar para mim está certo.
Mas bem, vamos fazer tal coisa, eu preciso ver o que meu pai acha, preciso ver o que a minha mãe acha. Nós temos que entender que quando nós casamos, pai e mãe se tornam familiares. A família, sua esposa, seu esposo, é a sua família. Você pode e deve respeitar o seu pai e sua mãe, mas num casamento, é você e sua esposa. Eu já vi em casos de pessoas que muito menos até na hora sexual, o marido ia perguntar para o pai, como é que faço? Como que eu faço para agradar minha esposa? Mãe, o que eu faço para poder fazer meu esposo ser feliz? Não. Os dois têm que chegar um com o outro e falar, amor, o que você quer que eu faça para melhorar? A mulher, bem, o que eu posso fazer para deixar você feliz? Mas muitas vezes eles procuram famílias. A mulher vai contar para a mãe, meu marido é um cavalo, meu marido é isso. O marido vai chegar para o pai, minha esposa não me ajuda, não me auxilia, como é que eu posso fazer? Ao invés dos dois unirem-se e falar, amor, não estou gostando disso, amor, vamos mudar nisso. Bem, vamos fazer isso para melhorar. Vamos deixar Cristo melhorar a nossa vida. E outra coisa que deixa o casamento ruim são as comparações. Você deveria ser igual o marido da minha amiga. Você teria que fazer da mesma forma que o meu marido da minha amiga, porque ele me ajuda, ele me auxilia, ele me ajuda nos afazeres de casa, ele me ajuda a criar as crianças e você não me ajuda em nada. Isso é errado. Mesma coisa o marido com a esposa. A mulher dele faz as comidas dessa forma, a mulher dele faz isso, a mulher dele faz aquilo. As comparações destroem um casamento. Marido e mulher não devem comparar o seu casamento com o casamento dos outros, porque muitas vezes o que você está vendo é algo de aparência. Mas quando está em quatro paredes, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. O marido e mulher, pode ser aquele marido e mulher na frente de todos, um casamento exemplar. Mas dentro da casa, quatro paredes, você não sabe o que está acontecendo. O seu casamento tem que se espelhar em Cristo. Você quer a mudança do seu marido? Fala, Senhor, muda meu marido. Você quer a mudança da sua esposa? Senhor, muda a minha esposa. Para que nós possamos crescermos juntos, não com comparação. Você não pode comparar o seu vizinho, você não pode comparar seu casamento com as outras pessoas. Você tem que comparar o seu casamento com você, sua esposa, e colocar Cristo. Senhor, nos ajude, nos abençoe para que nós possamos ter um casamento 100% no Senhor. Se nós tivermos um casamento 100% no Senhor, o casamento vai ser eterno, o casamento vai ser algo da presença do Senhor maravilhoso, onde vai ser você, um casamento para ser principal tem que ser você, Jesus e a sua esposa. Não é você a opinião dos outros, é você, Jesus, sua esposa. Casamento feliz é isso. Casamento ser feliz é dessa forma em diante. E outra coisa que muitas vezes atrapalha o casamento, porque já trabalhei muito com casais sobre isso, é a falta de vontade de ter filhos. Um quer, o outro não quer. Eu quero ter filhos, mas eu não quero ter filhos. Como tem um artista famoso aí falando por aí, filhos é uma desgraça na vida de um casal. Filho não é desgraça na vida de um casal. Filho não é desgraça na vida de ninguém. Filhos são heranças do Senhor, que o Senhor Deus nos deu. Só que tem pessoas que ainda falam assim, eu tenho tanta coisa ainda para conquistar, mas eu não quero ter filho por causa disso. E muitas pessoas não conversam, não dialogam sobre isso. Ou tem pessoas que têm problemas de saúde que não podem engravidar. Mas ao invés de chegar para o seu cônjuge e falar para ele, eu tenho um problema assim, vamos orar para que Deus possa nos dar um filho. Não, procura ficar quieto. E o marido, ou a mulher, o marido, principalmente o homem, principalmente a mulher, ela quer ser mãe. Não existe nesse mundo uma mulher que não deseja ser mãe. Homem, pode ser que sim, pode ser que não, mas o homem, dependendo do homem, ele quer ter sua geração. Só que ele não fala para a esposa que ele tem problema, ou a esposa não fala que não tem problema. Procura um ficar acusando o outro, ao invés de sentarem, orarem, perguntar para Deus, Senhor, o que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para ter um filho? Eu tenho duas meninas lindas e maravilhosas, herança do Senhor para a minha vida. Deus me constituiu essas duas, e quando as duas nasceram, no hospital, a primeira coisa que eu fiz quando peguei as duas no colo, eu consagrei elas para Deus. O Senhor me deu,
e o Senhor está disponível para o Senhor. Mas são heranças minhas, filhas que o Senhor me deu muito, e eu não, olha, eu movo céu e terra por causa da minha família. Mas porque nós sempre sentamos e conversamos até hoje. Nós vamos completar 23 anos de casamento. E o Senhor tem nos abençoado grandemente, porque é eu, Deus e minha esposa. Porque nós deixamos sempre Deus em primeiro lugar. E o Senhor tem nos abençoado. Você quer ter um casamento assim, abençoado pelo Senhor? Deixe Jesus agir. Deixe Jesus trabalhar no seu casamento. Deixe Jesus estar na sua vida todos os dias, para que você possa ver o que Ele vai fazer para você. Se você não deixar Deus agir, esquece. Mas se você deixar por Deus agir na tua vida, no seu casamento, você vai ver a mudança que o Senhor vai fazer e a restauração que Ele vai fazer sobre você. E a última coisa que eu quero passar para vocês é abuso físico e emocional. E as coisas que mais magoam um casamento, destroem um casamento, é o abuso emocional. Palavras. Como a própria palavra fala, muitas palavras são como flechas lançadas. Depois que você lançou uma flecha, você não consegue pegar mais. Você muitas vezes magoa seu esposo com palavras. Você muitas vezes magoa seu esposo com palavras. Mulheres, homem pode parecer durão, mas muitas vezes um homem precisa de uma palavra de incentivo do seu esposo. A mulher tem que falar, isso mesmo, bem, vai, faça, você vai conquistar. Tem mulheres que falam, você não é nada, você não consegue nada. Eu sei disso porque eu já trabalhei muito com casais sobre isso. Aliás, trabalhei com um casal que a conversa deles era com a base da faca. E hoje, graças a Deus, eles não estão mais na base da faca. Como eles brincam comigo hoje. Hoje a gente não está na faca, a gente está no tapa, mas a gente está melhorando. Mas, porque palavras ditas não voltam atrás. Mas um amor, palavras ditas muitas vezes é pior que a agressão física. A agressão física passa. A emocional, não. Então nós temos que tomar cuidado como marido, como mulher, o que nós falamos para o outro. Nós temos que tomar cuidado o que nós dizemos para o outro. Porque o Senhor Deus, Ele cuida, trata e restaura a alma daqueles que estão na presença dEle. Em um casamento, quando você está percebendo qualquer sintoma desses que eu falei aqui hoje, você deve se colocar perante o Senhor. E se você acha, que muitas pessoas falam, Deus vai demorando, eu preciso conversar com alguém, procura um líder. Aqui na igreja temos a evangelista Lisa, que ela pode te auxiliar. Aqui nós podemos ajudar vocês em todas as partes, em oração e conselhos. Mas quando você vê isso acontecer na tua vida, não deixe chegar ao ponto. Não deixe chegar ao ponto que vai acabar. Chega para eles e fala, Senhor, necessito do seu auxílio. Então nós devemos pensar nisso, é Deus em primeiro lugar junto com o casamento. Mas tem muitas coisas que Deus não vai fazer se você não abrir, deixar Ele agir, deixar Ele trabalhar. Então é isso que eu tenho para passar para vocês nessa manhã. Depois nós teremos a semana que próxima para a ministração será a pastora Rosiane, minha esposa, que estará ministrando para vocês. As consequências, como que um casamento é maravilhoso. E nós vamos estar orando agora pelos casais. Amém? Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, te louvando, te agradecendo, porque nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Se porventura, ó Pai, que o Senhor tenha identificado alguém nessa manhã, ó Pai, ou alguém tenha se identificado com essa palavra, ó Pai, esteja passando por qualquer uma dessas consequências, o Senhor possa estar tocando, tratando, curando essas pessoas, ó Pai, para que eles possam te buscar auxílio no Senhor, ou buscar auxílio, Pai, de um líder de ministério, ó Pai, que possa dar palavra concreta, ajudar e abençoar. Nós abençoamos, ó Pai, qualquer casamento que está aqui assistindo essa live, todo casal que está aqui, ó Pai, para que nós possamos ver e viver, para que eles possam ver os seus milagres agir sobre eles, ó Pai. Derrama sobre cada um, ó Pai, as tuas bênçãos. É que nós te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.